E aí galera, vamos continuar as nossas videoaulas aqui. Por enquanto a gente fez bastante coisa de React, eu ensinei a configurar o básico do Webpack. Só que agora eu quero partir um pouco para a parte de inserção de JavaScript, no qual não sei se todo mundo teve contato, mas a gente pode observar que aqui não tem nenhum padrão. Se eu, por exemplo, der vários espaços e salvar, ele vai salvar normal, sem problemas. E isso pode ser um problema bem grande no seu projeto, principalmente se você estiver atuando com mais pessoas e coisas assim. Então é sempre bom que você adote alguns padrões. E isso pode trazer N benefícios, na verdade, mas só lembrando, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre tudo isso que eu estou falando, inspeção de JavaScript e tal, a gente pode chamar como linter. Toda essa parte de lint, toda essa parte de inspeção, a gente tem que se atentar que se daqui para frente você seguir o passo a passo que eu for falar e não der certo, atente-se com o seu editor de texto, se ele tem alguns plugins, se caso ele necessite de plugins de linter. No caso do Atom tem o linter slint, o Nuclide faz isso também. Enfim, se caso não funcionar, atente-se a esse ponto. Mas vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma instalação básica aqui para a gente ter esses caras, o slint plugin React, tudo como dependency. Vai instalar rapidinho e isso vai fazer com que a gente consiga configurar e obter um certo padrão aqui no nosso código. Isso entendo que é algo super essencial. Agora, o que aconteceu? A gente tem instalado agora no package.json, aqui como dev dependency, o nosso slint, o plugin React aqui. E o que a gente precisa fazer agora? Inicializar o slint para ver ele funcionando. A gente vai acessar nossa pasta raiz, node modules, bin, slint, --init. Beleza. Agora o que vai acontecer? Vai vir uma sequência de questões para você, para ver para que você quer, qual é a sua intenção, na verdade, de usar o slint. Nesse caso eu vou mostrar para a gente dar uma inspeção de JavaScript. A gente vai inspecionar arquivos de dentro do source. A gente vai verificar arquivos JavaScript. Nós temos ECMAScript 6, nós temos S6 modules no browser, sem CommonJS, com JSX e com React. Lembrando que essa configuração obviamente é variante de acordo com o projeto, mas esse init com sucesso gerou um arquivo slint.rc.js, que na verdade tem as configurações que a gente quer. Aqui embaixo vai ter todos esses caras aqui que são meio que os verificadores aqui das regras. E só isso que a gente fez já vai fazer com que exista um padrão. Assim que a gente salva, a gente já viu que começou a dar alguns errinhos, alguns warnings, e aqueles espaços que eu dei aqui anteriormente, ele já vai falar que tem algum problema aqui, entendeu? More than 2 blank lines not allowed. Então, isso já faz com que exista exista inspeção no seu código, na verdade, e você consiga padronizar de forma concreta. Nesse caso, a gente só instalou e a gente está vendo que tem alguns erros estranhos aqui. Pelo nosso projeto ser React, a gente de fato vai ter que usar os imports React aqui e não vai usar a variável React, certo? Até porque é onde a gente usava, que era aqui antes do component, a gente está fazendo essa ideia do S6, então não teria mais sentido a gente utilizar a React explicitamente. Só que a gente não pode tirar também, senão vai dar pau no projeto. Então, para a gente explicitar que a gente tem um projeto React aqui, a gente precisa dar app is defined but never used, nesse caso da class. Então a gente precisa mostrar para o nosso arquivo do slint que a gente está com o arquivo, só esse plugin React não dita que a gente está não dita para ele que a gente está com um arquivo com uma aplicação React de fato. Então a gente precisa colocar o extends aqui e dentro dele um vetor no qual vai ter dois caras, o slint recommended e um plugin
que na verdade vai ser React Recommended. Isso aqui vai fazer o quê? Que aqueles erros sumam, como a gente está olhando. React DOM, ele não sumiu. No caso, porque a gente realmente não precisa dele. A gente tá fazendo esse import e a gente não precisa dele. E, enfim, nós temos todos esses erros, temos todas essas verificações que a gente pode desabilitar aqui dentro do SLint, se a gente pegar o erro e colocar, ao invés de error, deixar off. Esse erro aqui em específico, ele não vai mais alertar. Então tem várias formas de configurar, na verdade, o SLint da forma mais ideal para você se adaptar ao desenvolvimento e você ter umas ideias de padrão de boa prática de indentação e de desenvolvimento JavaScript. Então, é isso que eu queria mostrar, adicionado o SLint no nosso projeto. Valeu!